Alguns me perguntam: será que vou reconhecer ainda a minha mulher depois, na outra vida, na era vindoura? Vai reconhecer, sim. Não vamos perder a nossa história aqui. Toda história não será esquecida. Só que eu vou dizer uma coisa para você, talvez você vai ficar de boca aberta. Nós vamos reconhecer, porque nós temos uma relação especial com alguns, não é isso? A família, marido, esposa, pai, mãe, não é? Mas vou dizer uma coisa que talvez você nunca tinha pensado. Quando nós partimos para o reino vindouro, saímos dessa vida material, física, para o mundo espiritual, Deus vai imediatamente, irmãos, nos colocar nessa unidade. Tchum! Nós vamos estar tão ligados em Cristo e em Deus, tão conectados nessa unidade, esse relacionamento que eu tanto aprecio hoje com minha mulher, com meus filhos, tal, esse relacionamento é muito especial. Claro, eu tenho uma relação especial com a minha família do que com vocês, por mais que eu seja edificado com vocês. Mas, irmãos, naquele dia, a relação com os outros será tão intensa, tão maravilhosa, que até essa relação especial aqui, irmãos, fica em segundo plano. Eu vou estar em tão uma verdade com vocês todos. Você vai dizer: eu vou ainda amar tanto a minha esposa como você vai amar muito mais. Mas não é só a sua esposa, é estar todos. Eu não sei se eu consigo explicar isso, vocês estão entendendo? Nós vamos estar totalmente mergulhados no amor, nessa unidade, irmãos. Que essa unidade especial que eu tenho com minha mulher, com a minha família, irmão, será fichinha, perto do que eu vou ter com a igreja, com vocês. Cristo é quem vincula todos em um todo. Esse todo, irmãos, é isso. Deus está nos edificando em um todo. E a nossa vinculação nesse todo será tão maravilhosa. A unidade será tão maravilhosa como pai com filho, filho com pai. Existe uma coisa maior do que isso? Mais profunda do que isso? Será que a relação entre eu e minha esposa é maior do que isso? Não é, irmãos. Bom, quem não entendeu, fica aí. Quando acontecer naquele dia, você vai lembrar: opa, Pedro falou sobre isso. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. A cada dia aumenta o número de igrejas, confirmando a profecia de Jesus que nos últimos dias isso aconteceria, com o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. É oportuno perguntar: como encontrar a igreja verdadeira?
Quais são as marcas que identificam a Igreja de Deus? Quantas igrejas a Bíblia afirma serem verdadeiras? O apóstolo João afirma no capítulo 7, verso 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Paulo escreveu a Timóteo que a Igreja do Deus vivo tem colunas e é baluarte da verdade. Para João, quem quer fazer a vontade de Deus e encontrar a igreja verdadeira deve observar a doutrina. Paulo enfatiza as colunas, ou seja, a estrutura que dá apoio e que sustenta a Igreja de Deus na terra. Hoje vamos apresentar 8 colunas que sustentam sua igreja. A primeira coluna encontramos em Efésios 2, versos 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A Igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, e está fundamentada no ensino dos apóstolos, que é o Novo Testamento. A Igreja do Deus vivo tem suas crenças fundamentadas em toda a Bíblia. A segunda coluna é apresentada em Atos 16, verso 30, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. A Igreja do Deus vivo deve ensinar que Jesus é o único e absoluto Salvador e intercessor. Encontramos a terceira coluna em João, capítulo 14, versos 1 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A Igreja do Deus vivo deve manter o ensino bíblico da vinda de Jesus nas nuvens, com milhares de anjos, e que todo olho o verá. Nesse dia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados e reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. O apóstolo João, em Apocalipse 12, verso 17, nos apresenta 2 colunas que sustentam a Igreja de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A quarta coluna da Igreja do Deus vivo é a aceitação da lei de Deus como norma e prática para seus membros. Nesse mesmo verso, encontramos a quinta coluna da verdade. O apóstolo João afirma que essa igreja mantém o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10, afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, dentro da igreja que segue os 10 mandamentos, Deus dotaria alguém com o verdadeiro dom de profecia.
Deus sempre teve seus profetas no meio do seu povo. A igreja do Deus vivo deve ser guiada pelo dom de profecia. A sexta coluna está relatada no capítulo 58, verso 13 do livro de Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A igreja do Deus vivo não ensina as pessoas a abandonar o quarto mandamento da lei de Deus. Ela aceita o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus. A sétima coluna da verdade está relatada em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. No Apocalipse, anjo significa mensageiro. Temos aqui 3 anjos indo a todos os lugares do mundo. A igreja do Deus vivo deve levar o evangelho eterno a todos. Ela não é um movimento local, estadual ou de poucos países, e sim mundial. A oitava e última coluna é apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A igreja do Deus vivo deve manter o plano original de Deus quanto à alimentação e ao cuidado com a saúde. A igreja do Deus vivo é a que contém toda a verdade, em comparação a outras que ensinam somente parte da verdade, desviando as pessoas do "assim diz o Senhor". O importante da igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas. Continue ouvindo a voz de Deus e tome hoje mesmo a decisão de fazer parte da igreja do Deus vivo.